Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula do curso Introdução às Microexpressões Faciais. Nele nós falaremos sobre como reconhecer cada uma das 7 emoções básicas através do movimento dos músculos da face. Também aprenderemos sobre a importância da face na comunicação e também sobre como diferenciar emoções genuínas e emoções deliberadas, emoções dissimuladas. Eu sou Davi Leucas, sou psicólogo, especialista em comunicação não verbal e certificado no FACS, o Facial Action Coding System, pelo Paul Ekman Group. Falaremos muito sobre o FACS nessa aula e nas aulas posteriores. Quero falar primeiramente com você sobre como a comunicação não verbal entrou na minha vida pessoal e profissional. E isso aconteceu devido a uma necessidade. Eu atuei durante muitos anos da minha carreira com análise do comportamento para fins de seleção de pessoal. Eu me dividia entre a clínica e o departamento de recursos humanos, onde ali a minha principal função era identificar nas pessoas se elas tinham o perfil adequado àquela vaga e também identificar se elas estavam sendo verdadeiras nos relatos que elas estavam trazendo no momento de entrevista. E mesmo com a graduação em psicologia, mesmo com muitos anos de prática nesse tipo de análise e mesmo dominando diversas metodologias de entrevista comportamental, eu percebia que não era possível ter uma alta assertividade na análise do comportamento. E por muito tempo eu busquei diversas metodologias ali tentando entender quais as perguntas eu faria para a pessoa para que eu obtivesse uma resposta genuína. E mesmo assim eu percebia que alguns sinais ainda ficavam faltando de serem percebidos. É muito difícil, principalmente, a gente perceber as motivações, as reais intenções, as emoções por trás do que as pessoas falam, se o que ela diz realmente está ressoando com o que ela sente. Em diversas reuniões profissionais ou mesmo em negociações, eu me perguntava, será que essa proposta que está vindo na mesa, ela realmente é tudo que aquela pessoa está disposta a ceder? Será que esse feedback que eu estou recebendo é realmente o sentimento, a emoção que essa pessoa tem ao observar a minha conduta ou a minha atitude? E a conclusão que eu cheguei é que havia muito mais naquela mensagem sendo dita do que eu era capaz de compreender. E foi aí que eu iniciei os estudos em análise do comportamento não verbal. Eu comecei, possivelmente como você, que pode ser um iniciante e está começando agora a entender como o comportamento não verbal afeta o nosso julgamento. Todos nós sabemos que há uma grande importância na linguagem corporal. Mas qual a importância? Quantos detalhes decisivos sobre o comportamento do outro você está deixando passar? Falando em questão de porcentagens, cerca de 65% da nossa mensagem ela acontece através de canais não verbais. Isso mesmo, parece bastante, mas pode ser até mais, dependendo do contexto. As palavras em si, elas não carregam todo o conteúdo da mensagem. As nossas palavras, elas necessitam serem acompanhadas por signos, principalmente signos faciais. Digita para uma pessoa que você esteja querendo comunicar que você está feliz e simplesmente escreve no WhatsApp, estou feliz. Falta alguma coisa, você se vê praticamente compelido a colocar alguns emojis sorridentes após essa mensagem. Isso acontece porque a linguagem não verbal ela é indissociável da linguagem verbal. Nossa primeira forma de comunicação é a não verbal. Pense num recém-nascido. Uma criança acabou de nascer e ela ainda não fala, mas ela se comunica. É correto dizer que um recém-nascido não se comunica? Eu julgo que não é correto. Por quê? Um recém-nascido chora, ele faz uma expressão facial.
E isso faz com que ele transmita o que há no mundo interno dele, as necessidades, as emoções. Como ele está se sentindo, ele transmite tudo isso. E nós entendemos. Quando nós ouvimos um choro, até os pais, com o tempo, ali já se acostumando com aquele filho, eles sabem distinguir qual choro quer dizer o quê, que expressão facial daquela criança quer dizer o quê. A nossa expressão facial, ela é um dos canais de comunicação. A nossa comunicação não verbal, ela acontece por diversos canais, não apenas pela face. Acontece pelos gestos, acontece pela distância, pela nossa postura, toque, sinais vocais como tom, volume. E estes sinais, o muito interessante para quem se dedica a perceber a análise do comportamento não verbal, é que eles não podem ser controlados da mesma forma. Algo que a minha experiência com análise do comportamento me levou foi a perceber que as palavras são altamente manipuláveis. No entanto, os gestos não. Imagina que se você tiver que ir a uma entrevista ou a algum evento onde você queira falsear alguma coisa, queira dizer algo que você não está sentindo, falar vai ser bastante simples. Agora, perceber a expressão facial que você está fazendo, os gestos, a postura, o tom de voz, tudo isso, controlar tudo isso ao mesmo tempo, até mesmo atores profissionais terão grandíssima dificuldade. E quando se refere às expressões faciais, a gente tem isso ainda num grau de dificuldade ainda maior. Dizem que a face, ela é o espelho da alma. Se ela é o espelho da alma, eu não sei te dizer, mas certamente ela é o espelho do cérebro. Por quê? Porque o que acontece no seu cérebro, principalmente no seu cérebro emocional ou sistema límbico, isso é transmitido através do nervo craniano 7 para a sua face. O que eu quero dizer é que a expressão facial de uma emoção, ela é parte do circuito emocional. E uma emoção, ela é um mecanismo essencial à sua sobrevivência. Ela é um mecanismo que foi preservado ao longo da evolução da espécie humana como algo eficiente para nos manter como espécie. Por exemplo, imagine que você vê um animal raivoso vindo na sua direção com os dentes à mostra. Nesse momento você sente medo. E esse medo é um conjunto de atividades que o seu sistema límbico provoca no seu corpo que vai gerar a carga hormonal de norepinefrina na sua corrente sanguínea para que você possa realizar uma atividade física. Ele vai aumentar o seu fluxo cardiorrespiratório, bombear sangue para os seus membros inferiores para que você possa fugir. E também vai comunicar a todos os indivíduos à sua volta que você está com medo. Ele precisa mostrar, porque nem sempre existiu a fala, nós já fomos seres humanos primitivos que não eram dotados de fala, e ele precisa comunicar às pessoas à volta que há perigo. Então ele exibe uma expressão facial que mostra a quem está, aos outros indivíduos em volta, que há um perigo naquele local. E é por isso que a expressão facial ela é considerada o canal mais confiável da linguagem não verbal. Existe muito mais pesquisas sobre expressão facial da emoção do que sobre os demais canais da linguagem não verbal. Porque a função emocional da face é transmitir essas emoções, é comunicar esse estado interno. Agora imagine o seguinte, imagine que você é capaz de identificar as emoções na face de todas as pessoas à sua volta. Imagine como isso melhoraria as suas relações. Imagine quantas decisões você consegue tomar com muito mais firmeza. Imagina quantos mal-entendidos podem ser evitados. Entender o que se passa com o outro é algo essencial à nossa comunicação. Como falou Simon Sinek, quem não entende de pessoas não entende de negócios. E nesse curso eu vou te ajudar a conseguir compreender melhor todos esses sinais que aparecem na face. E você vai aprender isso com a ciência ao seu favor. Tudo que eu vou falar aqui para você tem uma forte base em literatura científica e as ferramentas utilizadas são ferramentas validadas cientificamente. E o que você vai aprender nesse curso? Primeiramente, você vai aprender a identificar cada uma das 7 emoções básicas através do movimento muscular da face. Cada uma das 7 emoções, seja ela alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, desprezo,
cada uma delas tem um conjunto específico de músculos. Os músculos que aparecem na surpresa não aparecem necessariamente na tristeza. A configuração desses músculos ela é diferente. Nós vamos falar bastante sobre isso nesse curso, principalmente na nossa segunda aula. Você vai aprender também sobre as microexpressões faciais. As microexpressões, elas são movimentos muito breves. São movimentos que acontecem na face, mesmo que nós tentamos não expressar nenhuma emoção. Falaremos bastante também sobre a questão da microexpressão e a sua função na análise do comportamento. E também você vai aprender em como identificar a conduta dissimulada, como identificar se uma pessoa está fazendo uma expressão genuína ou uma expressão posada. Os instrumentos que nós falaremos aqui, principalmente sobre o Facial Action Coding System, que é um sistema desenvolvido pelo psicólogo Paul Ekman e o Wallace Friesen, esse sistema ele codificou todos os movimentos musculares da face, todos os movimentos dos 44 músculos que podem fazer surgir mais de 1000 combinações diferentes. Ele codificou tudo isso e construiu o que é hoje o único método de análise da expressão facial da emoção validado cientificamente, metodologia na qual eu sou formado pelo Paul Ekman Group. E essa metodologia ela já foi utilizada em órgãos de investigação internacionais como o FBI e a Scotland Yard. Ou seja, aqui nós vamos te ensinar o que existe de mais avançado em ciência no objetivo de perceber as emoções na face. A face, no contato humano, imediatamente captura a sua atenção. Imagine que você vai ter qualquer tipo de relação interpessoal com uma pessoa, que você está conversando com alguém, automaticamente os seus olhos vão para a face dela. Por quê? Porque nós sabemos que a face carrega uma grande gama, uma enorme quantidade de informação sobre aquele sujeito. Primeiramente, a face nos identifica como indivíduos. Através do rosto, você consegue descobrir quem é quem. Tanto que nos documentários ou em reportagens, o rosto é tapado, o resto do corpo pode aparecer, mas o que nos identifica como indivíduos é a nossa face. Nós não olhamos para a face apenas para identificar os indivíduos. Nós olhamos para identificar o que está se passando no mundo interno deles também. Nós observamos na face para saber como cada pessoa está se sentindo. Em certo nível, todos nós somos analistas do comportamento não verbal, todos nós somos analistas da expressão facial da emoção. Porque da mesma forma que a expressão facial ela está escrita no nosso circuito cerebral, ela também, a capacidade de perceber as emoções na face, também é inerente ao ser humano. Seria muito bacana se sempre nós conseguíssemos perceber as emoções na face, mas o ser humano é algo fora da curva. Nós somos seres culturais, existem diferenças culturais. Nós somos capazes de falsear as nossas emoções. Se você agora quiser fazer uma expressão de raiva, você vai conseguir fazer. Pode não ficar perfeita, igual a que você faria caso você estivesse realmente com raiva, mas você vai conseguir pelo menos tentar. E reconhecer quando é uma expressão verdadeira e quando não é uma expressão verdadeira, isso exige conhecimento técnico, isso exige prática regular. Alguns estudiosos, como Paul Ekman, Charles Darwin e Sylvan Tompkins, vão levantar a teoria de que as nossas emoções elas são inatas. Sim, de que as emoções elas não são aprendidas. Assim como nós falamos, o bebê ele já nasce chorando. Alguns estudos posteriores, até recentes, vão conseguir perceber expressões faciais de choro e de sorrisos intrauterinos, ou seja, muito antes da pessoa sequer vir ao mundo, ela já tem alguma demonstração da expressão facial da emoção. E isso torna com que a expressão facial seja a ligação mais direta, seja a nossa primeira resposta a uma emoção. Para você ter uma ideia, a partir do estímulo, quando algo acontece a você, uma expressão genuína ela vai aparecer na sua face em até 200 milissegundos. Exatamente, em 200 milissegundos, se você achar algo engraçado, essa expressão já está figurando na sua face.
enquanto uma expressão posada, por exemplo, ela vai acontecer em até 600 milissegundos. É um atraso que pode parecer pequeno, mas observável já é algo que nos ajuda a distinguir uma expressão genuína de uma expressão posada. E isso faz com que também, mesmo que a gente queira falsear uma emoção, mesmo que a gente deseje não expor uma emoção, ela acabe aparecendo na face. E a isso nós chamamos de microexpressão facial. Nós falaremos muito mais sobre a microexpressão facial e o Facial Action Coding System na aula número 3. E uma outra utilidade da expressão facial da emoção é realmente perceber sinais de desonestidade na conduta, ou seja, perceber se alguém está mentindo para você através das suas expressões faciais. Mas repare no seguinte, percepção da conduta desonesta e análise da veracidade não é mágica, não é truque, não é 3 passos para perceber a mentira na face. Se alguém está vendendo isso para você, tome muito cuidado, porque não existe nariz de Pinóquio, não existe fórmula instantânea para você detectar mentiras. Existe sim metodologia científica, instrumentos que, se aplicados corretamente, podem fazer com que você eleve em muito o seu grau de assertividade ao reconhecer entre uma conduta verdadeira e uma conduta desonesta. Nós falaremos bastante sobre esse tema na nossa aula número 4. Bom, nessas 4 aulas eu vou dividir com você todo esse conhecimento para que você consiga iniciar os seus estudos e a sua prática na análise da expressão facial da emoção. Na próxima aula eu falarei sobre as 7 emoções básicas, que são a tristeza, a alegria, a surpresa, o medo, a raiva, a aversão e o desprezo. Nós falaremos sobre cada uma delas, quais os sinais que cada uma delas emite e como reconhecê-los e diferenciá-los. Então, já na próxima aula, você vai aprender a reconhecer, diferenciar e identificar cada uma das 7 emoções básicas pela musculatura. Na aula 3, eu falarei sobre as microexpressões faciais e sobre o Facial Action Coding System, que é o sistema validado cientificamente para perceber essas emoções na face. E nós guardamos para a aula 4, que vai ser a cereja do sundae, uma aula ao vivo onde a gente vai poder interagir, você vai poder tirar suas dúvidas comigo sobre a face e a mentira. Exatamente, nós falaremos sobre as possibilidades e as metodologias utilizadas internacionalmente através de protocolos científicos para análise da conduta dissimulativa percebida através da expressão facial da emoção. Hoje é nosso primeiro contato e é apenas o início. A gente tem uma longa caminhada no estudo da análise das microexpressões faciais. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e até a próxima aula.